Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meu Deus. Meus queridos irmãos, Aleluia. Glória. Aleluia. com motivo de muita alegria nessa manhã, nessa consagração, chegou o momento que nós ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia. E os convido Aleluia. a abrir a palavra no livro do profeta Joel, Glória. capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O tema da campanha é no versículo 16. Mas vamos ler também o versículo 1. Amém? Vamos. Versículo 1 Glória a Deus. diz assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Glória a Deus. No versículo 10, Glória a Deus. diante dele Andalabá. Uriaremã. tremerá a terra, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Tremendo Senhor da glória. No 12 diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Forte. 13: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Glória. e tardio em irar-se, e com grande beneficência se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar Glória. e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a consagração, Congregação. ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, Aleluia. entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao próprio, para que as nações fiquem escarnam dele, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá o zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. Senhor, Meu Deus. é o momento do Senhor falar conosco, É. a trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração a tua palavra.
a qual se cumpre todos os dias. Que a semente da tua palavra chega como uma semente frutífera. Mas que todos nós venhamos abrir o nosso coração para receber essa semente, para germinar, criar raiz, ter crescimento, florescer e dar frutos. Glória. Oração é essa, Glória. Senhor. Glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Podeis aceitar. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, preste muito bem atenção nessa palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Glória a Deus. Tomamos posse. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, aqui há uma ordem, Sim. processo, provisão e uma promessa. Podemos observar o andamento disso no capítulo 2. Qual é a ordem? Primeiro, a ordem, do verso 1. Deus fala para o profeta Joel: tocai a buzina em Sião e clamai com alta voz, ao ponto de incomodar os moradores da terra. Verdade. Então, uma ordem da parte de Deus, começando pelo profeta Joel. Porque Deus manda o profeta incomodar o povo, tocar a buzina em Sião, chamar a atenção do povo para ele com alto barulho, um clamor de alta voz, de uma mensagem para Deus, chamando o povo para um despertamento espiritual. Aleluia. Por que Deus mandou o profeta? Primeiramente porque o povo de Israel estava acomodados espiritualmente. O primeiro ponto é esse. Eles estavam num conforto espiritual. E pela salvação do povo, pelo um despertamento espiritual para o povo de Israel, Deus primeiro levanta um profeta para clamar com alta voz. E nisso, quando Deus levanta um profeta, Deus também está falando através do profeta com os sacerdotes e os ministros, para congregar o povo, para santificar o povo em jejum, em oração. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Porque o juízo de Deus está próximo. E o povo está dormindo espiritualmente. O povo está acomodado espiritualmente. De que forma o povo está acomodado? Eu vou te dar um exemplo dessa acomodação espiritual, principalmente para o dia de hoje, a qual nós vivemos nesse século 21. E vocês não sabem, até o profeta Joel profetizou os últimos dias. E no versículo 10 de Joel, no capítulo 2, fala sobre o juízo de Deus sobre a terra. Fala do início do juízo final. O que é acomodação espiritual? Eu vou te dar um exemplo. É muito fácil você ter hermenêutica, exegese ou elética. Você tem uma interpretação do texto, você conhece o texto, até prega o texto.
Mas se eu acomodar o texto e saber pregar o texto, isso não condiz que eu vivo o texto. Isso não condiz que eu tenho uma espiritualidade do que está escrito. Há pessoas que pregam, mas há pessoas que pregam e não oram. Há pessoas que pregam e não vivem. Há pessoas que pregam o texto, mas essas mesmas pessoas não têm uma vida consagrada, se acomodaram na facilidade. A palavra de Deus diz assim, que quando Jesus olhava para os fariseus, os doutores da lei, aos mestres de Israel, ele dizia assim: olhem, esses me honram com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Misericórdia. É mesmo. O que Deus viu em Israel no tempo do profeta Joel? O povo, o coração do povo está longe de mim. E se o coração do povo continuar longe de mim, eles vão enfrentar o juízo. Porque depois da morte do injusto e do ímpio se segue a justiça, se segue o juízo. E por amor e misericórdia que Deus tem por nós e para com o seu povo, Deus ele cria uma situação para chamar a atenção do povo, para mostrar o caminho errado do povo, aonde que este se acomodou. Porque Deus quer o seu povo ativado, ativado em oração, ativado na santificação, ativado em jejum, ativado na intimidade, na espiritualidade. E não um povo conformado pelo sistema religioso, aonde que quer honrar a Deus com as palavras, mas o coração está longe de Deus. Aí o povo começa a viver uma frieza espiritual, uma morte espiritual. Por quê? Porque deixou de se alimentar o Espírito. E o que estava acontecendo com o povo de Israel? Estava nesse estado, mortos espiritualmente. Aí Deus tem que criar uma situação. Aí quando Deus levanta o profeta Joel, ele clama, dizendo assim ao povo: olha, o juízo de Deus está chegando. Porque o povo não quer consagrar, mano. O povo não quer jejuar. É, verdade. O povo não quer orar. O povo não quer abrir as escrituras. O povo não quer alimento espiritual. Mas o povo quer alimento físico. O povo que é agrícola. Aleluia. Deus. O povo que é acomodação. O povo só quer liturgia do culto. Eu só quero ir para a igreja. Eu só quero assistir o culto. Porque eu já sei como funciona. Eu entro na igreja, eu sei que o pastor vai abrir o culto. Vai ter a leitura oficial do culto. Vai fazer uma oração. Sim, vou cantar 3 hinos da harpa. Eu já sei como funciona. E depois eu vou ter uma oportunidade para me cantar. Eu vou cantar no culto. E assim mesmo, eu vou cantar no culto. Eu vou ouvir o pregador. E depois vai ter a bênção apostólica. Eu vou embora. E assim vai continuar na liturgia do culto todos os dias. É, meu Deus. É forte. É o que bênção mesmo. E é o que quer. Oh, meu Jesus, é o que sabe. Nos acostumamos com a liturgia.
com aquilo que aprendemos no início da caminhada cristã. Porém, o Senhor nos chamou para que tenhamos vida, e vida em abundância, com o Espírito, com Cristo. Deus nos chamou para experimentar o sobrenatural da intimidade, com a palavra, ter experiências com Ele, ter uma vivência com Ele, altar com Ele. Deus nos chamou para cultuar na casa, na igreja, mas antes de eu estar cultuando neste lugar, o meu culto vai estar na minha casa. Deus nos chamou para ser constante em oração, constante na vida cristã. Mas o povo acomodou. Aí quando o povo acomoda, Deus tem que levantar um profeta. O profeta anuncia aquilo que Deus vai fazer. E o que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez em Joel 2, Deus mandou praga na agrícola do povo. Deus mandou gafanhoto. Não quer jejumar, não quer alimento espiritual, só quer alimento físico. Então vou tocar no alimento espiritual. Praga. Aí Deus mandou uma praga de gafanhotos. E essa praga começa a consumir toda a agrícola daquele povo. Agora entra bem no meu entendimento. Vamos entender isso espiritualmente. Há um Duarte lá nas ruas, pregando na cidade de Santa Helena, chamando o povo para o arrependimento, porque Jesus está voltando. Aí o sacerdote das igrejas, quando o profeta está clamando lá fora, o sacerdote tem que fazer isso aqui, ó. Venham para dentro. É tempo de consagrar. É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de alinhar a vida espiritual. É tempo de colocar a vida no altar. Por quê, pastor? Porque Jesus está vindo. Jesus está vindo e ele vai vir com juízo. E se você não estiver preparado para subir, tu vai ficar e vai enfrentar o juízo de Deus. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Quando o profeta estava anunciando em cima do monte, os ministros estavam chamando o povo para o templo, levantando um dia de consagração e jejum, um dia de arrependimento. O sentido da palavra de Joel 2 é chamar o povo para voltar o seu coração para Deus. Porque o coração está longe. Eu falei de 4 princípios. Primeiro, a ordem. A ordem veio ao profeta, mas a ordem também está para o sacerdote. Para o sacerdote é congregar o povo. Para o sacerdote era ministrar para o povo a palavra, a santificação e congregar o povo em jejum. Você lembra do rei de Nínive, o que ele fez? Quando o profeta Jonas clamou em Nínive, Deus falou que ia destruir aquela nação. O juízo de Deus ia chegar para Nínive. E quando o profeta clamou naquela cidade, o povo ficou com temor com o juízo de Deus. E o que o povo fez? O rei mandou vestir todo mundo, até os animais, com um pano de saco, e foi para o jejum e consagração. Aí quando Deus nos céus viu o arrependimento do povo, Deus se arrependeu do mal que ia fazer com aquela cidade. Nesse tempo onde Joel estava profetizando, ele estava
estava chamando o povo para voltar para Deus, porque se eles não voltassem para a origem, o juízo ia chegar para eles. É verdade. Ó Jesus, misericórdia de nós. Então há uma ordem e há um processo. E esse processo, irmãos, não tem como nós escaparmos dele. É o processo que Deus permite na vida de um cristão, de um crente, passar para poder estar no propósito de Deus. Que processo é esse? Preste bem atenção. Preste bem atenção. É sabido de todo que o alimento espiritual para nós, qual é? É a palavra, é a oração, é o jejum. Não é isso? Não foi assim na vida de Jesus? Jesus, antes de começar o seu ministério, em Mateus 4,17, ele sai do deserto e prega o evangelho, o arrependimento. Mas antes de ele começar, ele teve que tirar um tempo de jejum e oração. E o incrível é que o Espírito Santo de Deus, que quando veio em Jesus, ao seu batismo, o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. É interessante isso. Vou te dar um outro exemplo. Elias, em Crônicas, 1 Reis, capítulo 17. No capítulo 18, Deus manda Elias se apresentar ao rei Acabe. Olha que interessante isso. Dizendo que ia ter chuva, que ia cair chuva, que Deus ia descer chuva para a terra. Mas antes da provisão de chuva, houve uma restauração de altar. Sim ou não? Sim. Não foi isso que Deus mandou fogo lá quando Elias estava no Monte Carmelo? Antes do fogo cair, a mente do povo que vagava em dois pensamentos, não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Não sabe se quer Deus, se quer o mundo. Não sabe se quer congregar ou quer estacionar. Aí Deus não trabalha em mente dividida. Aí antes de Deus mandar fogo, há uma palavra do profeta. Mas antes de haver uma palavra do profeta, há o processo do profeta. Porque antes dele se apresentar, no capítulo 17, Deus manda ele se esconder. Deus manda ele se separar, ele se separa. Primeiro você se esconde. É oração, é intimidade, é palavra. Depois, Elias, você se levanta-te e vai até a viúva de Serepta. Primeiro Elias ouviu o que? Uma ordem. E quem levanta é Deus. Aleluia. Depois que ele se levantou, porque quando Elias está escondido, a provisão vem do alto, os povos alimentam o profeta. Aí depois disso, que ele se apresenta. Nosso problema é que muitas vezes queremos nos apresentar antes de ser levantado e antes de se esconder. A congregação no tempo do profeta Joel, voltando para o texto, o povo se apresentava, mas antes de se apresentar, não havia separação, estava com a mente dividida. Oh, meu Deus. Aí pela salvação da alma, pega bem isso aqui, todos os dias, quando eu e você acordam, a primeira coisa que Deus vê em você é o estado da nossa alma. A primeira coisa que o Senhor olha em mim e em você é o nosso coração. Meu Deus. Ele passeia nos nossos pensamentos.
Deus olhando para mim e para você e dizer assim: conserte o teu altar, porque estás desconcertado no profundo e no íntimo. Oh, Deus, tem que É, Deus. Você estacionou, você se acomodou. Não deixa eu fazer isso. Porque o que Deus queria fazer com o povo, Oh, meu Deus. naquele dia de Joel, era salvar o espiritual do povo. Era O que nós estamos fazendo essa manhã aqui? salvando o espírito. Salvando o espiritual. O que nós estamos fazendo aqui de manhã? Ativando o espiritual. Ativando o espírito. Estamos ativando. Oh, meu Deus. Só que Deus, Aleluia. Ele fala assim: olha só, Aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra. eu disse no início, há uma ordem. Fala comigo, há uma ordem. E qual é a ordem? Glória a Deus. Levantar a voz, Oh, clamar, pregar, incomodar os moradores dessa terra. Outra pergunta para mim, para você que é cristão. Aqui há missionários, levitas e pregadores. Você tem acomodado o povo da terra? Você tem acomodado os moradores de Santa Helena? Você tem pregado nas ruas, você tem levantado voz nessa cidade, chamando o povo para se arrepender porque o juízo está próximo. Você tem sido profeta da tua casa, você tem pregado para a sua família, para a sua parentela, você tem chamado o povo para o arrependimento, dizendo que o juízo de Deus está próximo. eita Deus, eu tenho feito, meu Porque é Deus. uma ordem. Vou fazer mais, meu Deus, vou fazer mais. Marcos 16:15, vai pregar o evangelho a toda criatura. E que evangelho é esse? O evangelho do arrependimento de pecados. É o evangelho da Bíblia. É o evangelho da salvação, da cruz, do arrependimento. Não existe evangelho de prosperidade. Não existe evangelho de teologia cruz. O evangelho é cruz. O evangelho é renúncia. O evangelho é salvação. Esse é o evangelho. Glória, meu Deus. Se os moradores da terra de Joel 2, da sua casa, ainda não foi salvo, a pergunta é: você tem sido o profeta Joel? Nós temos sido o sacerdote da congregação, congregando o povo da nossa casa, congregando a nossa família, congregando o povo? Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, tremendo e fiel. Continua Deus movendo, falando. Dos livros que mais me chama a atenção é quando Isaías teve uma visão e o Senhor disse para o Filho e para o Espírito: quem irá por nós? Tantas almas que agora está descendo para o inferno. Imagine Deus olhando de cima para baixo dizendo assim: quem irá por nós? Responsabilidade nossa, irmãos, fazer o hit por todo mundo. Agora essa parte vai doer para nós. Meu Deus. E por que nós não estamos fazendo isso? Porque nós acomodamos como o povo daquele tempo de Joel. Estamos acomodados. Estamos no mesmo nível, irmãos. Se não tiver pior. Aí preste atenção nessa revelação da palavra.
para de igual a missionário, para de igual o pastor, para de igual o missionário, para de igual o escolhido. Deus tem que fazer algo. Deus tem que incomodar também o profeta. Deus tem que mexer em alguma coisa nele para chamar a atenção dele. Verdade. E isso é bíblico. Por isso que o Senhor me incomodou. Eu vou te dar uma prova Aleluia. bíblica. Preste bem atenção. Abraão, vou dar um exemplo de Abraão. Abraão, ele sempre levantava o altar e oferecia sacrifício. Sim ou não? Sim. Aí quando Isaac nasceu, Abraão para de oferecer altar e oferece só banquete. Aí Deus, para colocar Abraão na sua origem, Deus fala assim: Abraão, Agora. me oferece Isaac em sacrifício, levanta um altar e oferece seu único filho. Forte, meu Deus. Só que quando eu olho, o entendimento abre para isso, eu observo que Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão no altar. Forte, meu Deus. No entanto, foi algo que Abraão tem que fazer primeiro no altar para depois colocar Isaac. Abraão voltou à sua origem, voltou a levantar o altar. Oh, bendito Senhor. Glória, glória, glória a Deus. No tempo do profeta Joel foi praga, foi juízo na terra. Vou mandar gafanhoto, vou acabar com a agrícola do povo. O povo vai enjoar querendo ou não. Glória a Deus. Forte, meu Deus. Forte, meu Deus. Agora você consegue entender por que Deus levantou o profeta Joel em 2? Porque também Deus podia tocar na agrícola, mas Deus tinha provisão de azeite e trigo. Diga para o povo se arrepender, a jejuar. Diga para ele não se preocupar não com essa prova, com essa luta, com essa tribulação que está passando, não. Fala para eles me buscar. Fala para eles se consagrar, por quê? Porque eu tenho uma promessa para esse povo. Eita! Eu quero derramar o meu espírito sobre eles. Aleluia! Há uma promessa para este povo, e a promessa é o derramado do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus é só para o povo tem que estar santificado, o povo tem que estar com a vida montada, o povo tem que estar preparado. Por quê, pastor? Porque o Espírito é santo e ele só habita em lugar santo. Bendito! Tira para o povo, Joel, que os gafanhotos estão acabando com tudo, mas para eles ficar tranquilos, porque a minha provisão é melhor que a agrícola. Eu tenho azeite para o povo, eu tenho trigo para o povo, eu tenho vinho para o povo, eu tenho o melhor para eles. E quando acabar esse processo, o trigo e o azeite vai chegar. Oh Deus! Aleluia! Mas é preciso. Mas é preciso um processo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É preciso um processo. Porque a ordem foi dada a parte de Deus, agora é o processo. Depois do processo, a recompensa. E depois da recompensa, a promessa cumprida. Arabá, candarabá, bastonabá. Em Atos dos Apóstolos 2, antes do Espírito descer, antes da promessa se cumprir, eles tiveram que congregar no cenáculo e orar. 10 dias. Eles tinham que passar por esse processo, porque
Preste muito bem atenção. Só que muitas das vezes nós entramos dentro da porta do processo e nos estacionamos lá dentro, nos acomodamos lá dentro, sentamos. O lugar que é para orar, o lugar que é para consagrar, o lugar que é para buscar, nós paramos. E o pior de tudo, tem pessoas estacionadas 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos no mesmo processo. Oh meu Deus, só devia sair dessas. Tira. Oh, glória, meu Deus. Aleluia. Nos livra. É a resposta nessa noite de consagração para mim. E para quem estiver passando frieza espiritual, quem estiver passando cansaço espiritual, para quem não está conseguindo se levantar, para quem essa semana disse: eu quero desejar porque eu não consigo firmar, eu não consigo mais orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, Deus, não sei o que está acontecendo, eu vou parar com tudo, vou parar de congregar, Deus, está difícil, está tudo parado, Deus, eu não consigo, eu vou parar, Deus, eu vou abandonar, não dou conta. Para esses que falaram tal coisa, Deus fala assim: você estacionou no processo. Isso é tão sério. Oh meu Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem muito tempo. Eu sou corajoso numa manhã de consagração confessar isso para os irmãos. Não tem muito tempo que o Senhor me deu um despertamento. Eu falei com minha esposa, eu falei assim. Eu falei conversando uma roda com um casal de pastor. Eu falei assim, de 2011, 2012, 13, 14. Não, 2013 até 2017 eu vivi um ciclo. De 2017 até 2017, 18, 19, 20, 21 eu vivi outro ciclo. Eu vivi o mesmo ciclo. E de 2021 mais 4 anos para 2025 o ciclo se repetiu da mesma coisa. É como se eu desse volta, 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 e os mesmos ciclos se repetindo. As mesmas coisas no mesmo sentido se repetindo. É como se estivesse dando volta no deserto, igual o povo hebreu lá no deserto, dando volta, 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 passando 40 anos dando só volta. Ó Papai do céu, ó meu Deus tremendo e fiel. Quem já sentiu assim? Quem observou isso também? Quem já percebeu isso? Passou 4 anos, nenhuma vez se repetindo, ciclo se repetindo. Também. Eu falei: Deus, esse ciclo tem que ser quebrado. Aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra. Falou no meu entendimento assim: há um plano para você, há um projeto para você e há um propósito para você. E esse plano de origem, você saiu do caminho dele. Não é você, não é somente você entrar na igreja, levantar a mão, aceitar a fé e estar congregando. Não é só isso, irmão. Não. É muito mais além do que isso. Verdade. Tem alguns que Deus escolheu e Deus escolheu para ser dependentes dele. Viver pela fé, viver pela provisão de Deus. Só que andar na provisão de Deus é andar na contramão da terra. Isso é muito difícil para o homem, porque o homem ele tem que prover, ele tem que
obedecer, há um ofício para ele cumprir. Mas dependendo da provisão daquele que tem um ofício para cumprir, isso não é fácil. Há um dia nós falamos assim: para que eu te chamei? Foi para ganhar almas. Você tem ganhado almas? Para que eu te chamei? Para fazer o ID. Você tem feito o ID? Aí nós estacionamos dentro do processo, vivemos ciclo, irmãos. Eu vou dizer algo para os irmãos hoje. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso que eu falo. Eu vou dizer agora. Há uma multidão de pessoas dentro da igreja que não tem o Espírito Santo. É verdade. Nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. É, meu Deus. Tem uma multidão de povo que nem foi batizado ainda pelo Espírito Santo. E nem quer. E nem quer. Tem uma multidão de pessoas que está preso no sistema da religiosidade, mas não experimentou a surreal experiência com Deus. Ainda não tiveram um encontro. O incrível, irmãos, que no tempo de Joel, Deus queria o encontro do povo com Deus. Só que o povo não queria orar. O povo não queria jejuar. O povo não queria ler a Escritura. O povo não queria tirar um sábado de consagração. O povo, irmã Fátima, missionária Fátima, o povo não queria ser fiel na congregação. O povo queria prostituição. Oh, meu Jesus. O povo queria estar dividido com outros deuses. O povo estava morto. O povo queria tecnologia. Quando falando desse século. O povo quer estar no virtual, que é as redes sociais. O povo quer multidão. O povo quer emoção. Meu Deus. Oh, Jeová. Oh, meu Senhor. Preste atenção. Deus, misericórdia. O povo quer emoção. Aqui em Santa Helena de Goiás, há 3 anos atrás, eu preguei numa vigília. Tinha muito mais de 100 pessoas, bem mais. E eu falei de jeito: o povo quer emoção. Roda na emoção, pula na emoção, abre os braços na emoção, faz aviãozinho na emoção. E diz que isso é unção. Se olhar para o terreiro de Macumba, é a mesma coisa que estão fazendo dentro da igreja. E desculpa falar, isso não é manifestação do Espírito Santo. Porque manifestação do Espírito Santo é santidade. A manifestação do Espírito Santo é profecia, é interpretação. A manifestação do Espírito Santo é palavra. A manifestação do Espírito Santo é aquele que desceu em Pedro
a primeira ação de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, foi pregar o Evangelho e ganhar almas. Aleluia. É Deus, meu Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é ansioso para ganhar alma, irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo quer pregar. Quem é cheio do Espírito Santo quer evangelizar. Quem é cheio do Espírito Santo quer as coisas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo quer santidade. Quem é cheio do Espírito Santo quer justiça, porque Ele é justo. É verdade, Deus. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo odeia o pecado. Agora preste bem atenção. Bem atenção. Como estão as igrejas hoje? Como estão os templos hoje? Como está o povo de Deus hoje? E a pergunta é: como está nós diante de Deus hoje? É verdade, Deus. Aleluia. Como nós estamos diante de Deus? Como está a nossa alma, o nosso estado espiritual? Como está, irmãos? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu coração? Oh, Deus. Misericórdia para nós. Quem aqui dentro de um mês ganhou uma alma para Jesus? Dentro de 3 meses, quem ganhou 3 almas? Dentro de 1 ano, quem ganhou 5 almas para Jesus? Pastor, ganhar alma não precisa de ganhar não, mas todo dia eu pego uma pessoa que não era doente de Deus. Outro dia eu peguei um e ele estava falando da vida de Deus. Eu falei, procura você, isso não é contigo. Mas você fez algo importante, você plantou a semente. E só de você ter feito isso, você deu a liberdade para o Espírito convencer através da sua vida, aquela pessoa, através da sua palavra. Aleluia. Glória. E você acabou ganhando aquela alma porque você plantou o Evangelho na vida dela. A decisão de ela querer ou não é dela. Aleluia. Mas melhor ainda, quem tem pregado o Evangelho a toda criatura? Aleluia. Quem tem feito, como o irmão fez, pregar o Evangelho, fazer visita? Quem pregou para a sua família? Aleluia. Amém. Entende, irmãos? Aleluia. Mas se a gente calcular o nosso tempo, preste bem atenção, um cálculo de tempo, eu vou te provar o tanto que as coisas para Deus são mínimas, e nós fazemos para Deus. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem 60 anos de idade. Preste muito bem atenção nisso. Quem fez essa pregação uma vez, eu fiquei muito atento com o John Wesley. Ele disse assim: olha, uma pessoa de 60 anos de idade, quantas horas por dia que a pessoa tem que dormir? 8 horas. O nosso cada dia tem 24 horas, sim ou não? 24 horas. Dentro de 24 horas, 8 horas é para dormir, 8 horas trabalha e sobra mais 8 horas. Se calcular por 60 anos, se 8 horas por dia dorme, então de 60 anos, 20 anos passou dormindo uma pessoa. Uma pessoa de 60 anos de idade, 20 anos da vida dela, ela passou dormindo.
mas 20 horas da sua vida passou trabalhando. 20 anos. E os outros 20 anos, irmãos? Agora calcula comigo, isso aqui é difícil de calcular. Se cada culto nós passamos 1h30 dentro da casa de Deus, e só tem 3 cultos por semana, 4, quando tem muito. Agora fala para mim quantos anos nós passamos dentro da casa de Deus? Dentro de 60 anos. Se 20 anos passamos dormindo, se 20 anos passamos trabalhando. Hã? Chega nem 10. Forte, não é forte isso? Entende? Por isso que a palavra diz: medita na lei de Deus de dia e de noite, orai sem cessar, Glória a Deus. buscai quando se pode achar, e invocai quando está perto. Só que o mínimo que passamos com Deus, muitas das vezes 1h30 dentro da casa de Deus, nós passamos incomodados com o relógio. Se passar 5 minutos no culto, já é motivo de escândalo. E já não vou para a igreja, por quê? Porque o pastor passou de 5 minutos no horário. Porque uma pessoa de 60 anos de idade dormiu 8 horas por dia, de 8 com 8, 24, 20 anos passou dormindo, 20 anos passou trabalhando, sobrou mais 20, e dentro desses 20 anos, 1h30 por culto, em 4 vezes, não chega nem 6 anos de vida. E muitas das vezes, olhando passando dentro do templo, 1h30, nós entramos já pensando em sair. Verdade. Misericórdia. Agora imagine Deus olhando para nós, aquele que diz amar a Deus sobre cima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Se não entregamos o dízimo na casa de Deus, pelo menos vamos entregar o dízimo do nosso tempo. Vamos dizimar, vamos dar primícia, vamos conhecer, vamos abrir a palavra quando a gente acordar. Isso é para mim também, irmãos. Vamos tirar pelo menos, a semana é quanto? 7 dias, 7 vezes 24 dá quanto? Quantas horas? 24 vezes 7. 240. Quase 200 horas por semana. Será que 200 horas por semana não pode dar 2 horas de jejum dentro de uma semana? Será que dentro de 200 horas semanais não podemos orar por 2 horas? Isso é o dízimo, é o mínimo. Isso é primícia. Será que dentro do dia de 24 horas, eu não posso ler a palavra por 15 minutos? Orar por 20 minutos? Jejuar que sequer 1 hora? Agora olha para mim que eu já vou encerrar agora. Agora vocês entendem o que Deus levantou o profeta Joel? Porque o versículo 10 é o juízo final. Por que naquele tempo já se falava de juízo?
E por que diz assim, o juízo final está perto, o juízo de Deus está perto? Perto está a volta de Jesus. Deus, Maranata. Agora eu vou te explicar com toda clareza. Perto está a volta do Senhor para todos nós. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Papai do céu. É porque o estado espiritual do povo estava crítico. E se alguém morresse no estado crítico, ia enfrentar o juízo. É verdade. Então o juízo para eles estava próximo. Aí Deus fala, lembrar, o juízo final vai chegar. E se vocês morrerem do dia que vocês estão, vocês vão ter o juízo. Aí quando Deus ter misericórdia da alma e querer a salvação, Deus levanta um profeta para pregar o arrependimento. Aí Deus chama o sacerdote e fala, congregai o povo e santificar e chamai para o jejum. Porque o que eu quero do povo? Eu quero jejum, eu quero lágrima, eu quero arrependimento, eu quero o coração do povo para mim. Eu quero derramar o Espírito, eu quero levantar. Eu quero um encontro com Ele. É isso que está escrito em Joel 2. Foi por isso que Ele mandou praga lá no meio do povo. É por isso que Ele incomodou, é por isso que Ele mandou congregar o povo. É chamando o povo para o arrependimento e voltar o coração para Deus. É isso que Deus fez com o povo. Só que antes de chamar o povo, Deus tem um particular a contar. Primeiro Deus falou com o profeta, depois Deus falou com o sacerdote, e depois Deus falou com os ministros da palavra de Deus. Porque para eles a consequência é pior. Qual que é pior, pastor? Ministrar e não viver. Porque uma coisa que incomoda Deus é a hipocrisia. Tirar a trave do olho de alguém sem ter um trave dos olhos. Então primeiro Deus separa alguns, tem particular com alguns, prepara alguns para depois, vai. E na consagração dessa manhã, a palavra para mim, para você, analise o altar, analise o interior, observar a conduta de oração, consagração e santificação. E a palavra para nós hoje é santificar os dias, porque o Senhor está próximo. E a palavra para quem está passando por luta, tribulação, prova. Foi Deus que deu a prova, mas depois da prova tem a provisão e tem a promessa. Passa calado e vença o processo. Porque quem dá deserto para o crente é Deus, quem dá deserto para o homem é Deus, é o Espírito Santo. Não é o diabo. Para dizer que o diabo está na sua prova, não é. É Deus que te colocou na prova e você vai passar por ela orando e jejuando, e você vai sair dela quando Deus falar com você. Levanta-te! Aleluia! Não desista, continua firme, continua buscando, espera pela voz de Deus, não saia do processo antes de sair a voz com Deus. Se tu sair, vai ser como quando aconteceu com o pastor, vai voltar por início da fila e vai dar a volta por mais por tantos anos. Não precisa rodopiar tanto tempo. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus.